a sua Bíblia em Evangelho de Lucas, no capítulo de número 13. Lucas, capítulo 13. Amém? Quando você abrir, diga glória a Deus. Se você demorar a abrir, diga ai de mim. Amém? Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, nós estamos no mês de agosto e no ano de 2020, agosto de 2020. E nós estabelecemos que este ano, no currículo da igreja, do ponto de vista da escola de sabedoria, nós estaríamos estudando os evangelhos, amém? Os 4 evangelhos. Então, nós vamos chegar até o mês de novembro, possivelmente, estudando os evangelhos, amém? Então, nós já estudamos o evangelho de Mateus, 28 capítulos, estudamos o evangelho de Marcos, e agora nós estamos estudando o evangelho de Lucas, vamos chegar em 24 capítulos. Nós já chegamos na metade do evangelho de Lucas. E talvez você fique perguntando, pastor, para que eu preciso estudar os evangelhos? A Bíblia diz que, na verdade, você tem que compreender a Bíblia toda, você tem que estudar a Bíblia toda. E quanto mais você ler a Bíblia, mas esse amor que nós declaramos aqui, ele vai te alcançar. Porque a palavra de Deus é cheia de sabedoria, é cheia de revelação. E quando você estuda os evangelhos, você compreende a obra de Deus sendo feita através da vida de Cristo. Você vai ver Jesus Cristo ensinando, você vai ver Jesus Cristo libertando, você vai ver Jesus Cristo curando, expulsando o demônio da vida das pessoas, a autoridade de Jesus em operação, a autoridade que foi dada a mim, a autoridade que foi dada a você como igreja, a mesma autoridade que Jesus teve e tem, enquanto eu estou na terra, essa autoridade foi dada a mim e a você como igreja. Você tem autoridade para expulsar demônios. Você tem autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Você tem autoridade para repreender o mal, repreender o vento. Tudo isso foi dado para você. Então, se você não estudar os evangelhos, você não vai compreender o poder que está à sua disposição, e que, na verdade, a expectativa de Deus, a expectativa de Jesus é que você possa usar esse poder. Então, e aqui você vai ver Jesus implantando o reino de Deus, amém? Você é cidadão celestial, você é cidadã celestial, você é filha de Deus, você é filha de um rei que é poderoso, de um rei que é grande. Só que você só vai acreditar nisto se você ler a palavra, estudar a palavra. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, amém? Você é poderoso em Cristo Jesus. Você é poderosa em Cristo Jesus. Você é alguém cheio de poder, é alguém cheio de autoridade. Amém? O Senhor diz que o menor no reino dos céus tem autoridade para destruir as obras de Satanás. E você foi comissionado para pregar o Evangelho. Você foi comissionada para ajudar a espalhar as boas novas, o Evangelho, o reino de Deus. Glória a Deus por isso. Então, esta é uma noite de ensino, mas também uma noite de revelação. Então, eu creio que Deus vai falar tremendamente comigo e com você. Já falou através do louvor, das orações, e eu creio que Deus vai falar muito ao teu coração. Você vai sair daqui nessa noite, cheia de convicção, cheia de sabedoria, cheia de entendimento da palavra de Deus, para onde você andar com autoridade, com conhecimento da palavra, você desfazer as obras das trevas, porque você é luz. Você pode dizer para você mesmo, eu sou luz. Amém? Você pode dizer para você mesmo, eu sou filho, filha de Deus. Você crê nisso? Amém? Ih, Senhor, você crê nisso? Amém? Porque não depende de beleza, não depende de inteligência, é pela fé. A Bíblia diz que todos aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se tornaram filhos de Deus. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. E o Filho já te libertou. Você tem uma aliança com o Filho, com o Filho. Amém? E assim você chegou no Pai. Mas se você ainda não tem uma aliança, é noite de você fazer a aliança. Ou se você teve essa aliança e quebrou, é noite de você renovar a aliança. Não tem motivo para você ficar fora dessa condição. Amém? E para isso Deus te trouxe até aqui nessa noite, para que você possa sair daqui fortalecido, fortalecida. Ah, pastor, mas eu andei assim, eu ando assim. Veja, tem eu não posso me demorar muito por causa do horário, eu queria que alguém marcasse o horário aí para mim. Tem uma
um vídeo que passa na internet aí, o cara pega uma nota de R$100. Não sei, alguém já viu esse videozinho? Amém? Não, Ana Paula está dizendo que viu, amém. Seja bem-vinda, irmã Ana Paula. Glória a Deus. E aí, o cara pega uma nota de R$100, ele pega a nota, amassa, e aí ele pergunta o seguinte: quando essa nota amassada deixou de ser R$100, aí alguém diz, não, ela continua tendo o mesmo valor. Depois ele pega a nota, joga no chão, pisa e pergunta, agora, ela continua valendo R$100? Aí a pessoa diz, continua. Depois ele pega a nota de R$100, joga na lama, deixa ela toda cheia de lama, mas qual é o valor daquela nota? Continua sendo R$100. Assim somos eu e você. Não importa o que aconteceu na sua vida, não importa os problemas que você enfrenta, não importa as dificuldades que você possa estar vivenciando. Amém? Eu quero que você entenda que o amor de Deus por você é incondicional. O amor de Deus por mim é incondicional. O mundo pode olhar para mim diferente, pode olhar para você diferente. O mundo pode te acusar. Mas, como eu disse domingo aqui, quando Deus olha para você, Ele vê Cristo. Ele vê o sangue de Cristo que te limpou, que te purificou. Deus acreditou em mim e em você antes da gente nascer, antes da gente existir. Amém? Ele preparou todas as coisas, crendo que um dia nós íamos nos apaixonar por Ele, íamos nos envolver com Ele, iríamos crer na obra libertadora dEle. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Então, quando a gente olha para o Evangelho de Lucas, não sei se você sabe, mas Lucas é médico. Então, Lucas não é um homem qualquer. Um médico é alguém que estudou, é alguém que tem inteligência. E aqui, Lucas, ele começa a fazer um relato da obra de Jesus Cristo na terra. E ele descreve Jesus como sendo o homem ideal de Deus. O homem segundo o padrão de Deus. Aquele que veio se compadecer do pecador e veio libertar o homem, a humanidade do pecado. É assim que Lucas vê Jesus Cristo. Enquanto Marcos vê Jesus como sendo o servo fiel, aquele que veio para servir. Enquanto Mateus vê Jesus como sendo o Cristo, o Messias, o esperado. Lucas vê Jesus como sendo o homem ideal de Deus. O homem que se compadece da limitação, da natureza pecaminosa do homem e interfere na vida do homem, resgata o homem do pecado, liberta o homem do pecado, cura, restaura, e agora esse homem restaurado, esse homem livre do pecado, ele começa a servir a Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Talvez ele esteja falando da minha vida, da sua vida. Talvez você não pudesse falar da palavra de Deus para alguém, nem estivesse aqui hoje. Mas esse amor, esse Cristo que Lucas apresenta para nós nessa narrativa, nos libertou. Muito bem, e aí, no capítulo de número 13, nós temos cerca de 4 episódios. 5 episódios, melhor dizendo. E eu quero falar desses 5 episódios sem ler com vocês aqui, porque a função de ler é vocês que vão ler em casa. Eu vou contextualizar e vou trazer para vocês evidências e revelações da parte de Deus, para que quando você for ler o Evangelho de Lucas, você possa ter clareza e entendimento daquilo que você está lendo. Até porque o Espírito Santo é quem nos conduz. E Jesus, Lucas, melhor dizendo, no capítulo 13, ele fala sobre a necessidade de arrependimento. E qual era o contexto nos versículos, no capítulo 13, versículos de 1 a 5? Aqui alguém traz um relato para Jesus, no momento em que Pôncio Pilatos mata galileus, matam homens, né? E a Bíblia diz que seriam galileus. Diz que, na verdade, o sangue que Pilatos misturou com o sacrifício daqueles que estavam realizando sacrifícios. E aí Jesus começa a ensinar sobre a necessidade do arrependimento. Talvez você possa está perguntando qual é a importância disso na minha vida. Você vai entender já a importância. Normalmente, a gente acha que quando acontece uma tragédia com alguém, como aconteceu agora no Líbano, né? Uma explosão enorme, e mais de 100 pessoas morreram, na nossa avaliação, a gente pode entender que aquelas pessoas estavam em pecados. Normalmente, quando acontece uma tragédia no meio de um povo, a gente começa a questionar se aquelas pessoas não estavam em pecados e por isso elas morreram. Não é assim que a gente faz?
né? Quando acontece, pode acontecer, mas Jesus vai dizer que não é necessariamente assim. E aí no versículo de número 2, Jesus diz assim, veja comigo, Lucas 13, 2. Respondeu-lhe Jesus: pensais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem sofrido tais coisas? Ou seja, eles foram perseguidos por Pôncio Pilatos, foram mortos, e agora alguém está relatando isso para Jesus, tentando dizer que aquelas pessoas foram mortas por causa dos pecados que elas cometiam. E Jesus vai dizer que não necessariamente. Veja no versículo de número 3. Jesus diz assim, não vos digo, antes se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Se não tiver arrependimento, todas as pessoas perecem. Então, Jesus está tentando dizer para mim e para você que, na verdade, nós não podemos crer, não podemos avaliar que todo mal que acontece na vida de alguém, ou na face da terra, ou no meio de uma família, isso necessariamente é o juízo de Deus por causa do pecado. Não necessariamente. Mas pode ser a permissão de Deus para que, na verdade, as pessoas passem por um processo de arrependimento. Na prática é isso que ele quer dizer. E ele vai além, ele vai dizer, olha, sabe aquelas pessoas, 16 pessoas que foram mortas quando, na verdade, a torre de Siloé caiu sobre elas? Sabe aquelas pessoas? Na verdade, os que estão vivos são tão pecadores quanto eles, se assim podemos dizer. Então, você precisa entender nessa noite que o princípio maior do Evangelho é o arrependimento. Então, nem tudo o que acontece de mal no meio da população, no meio do povo, no meio de uma cidade, significa dizer que é o juízo de Deus julgando o pecado que estaria na vida daquele povo, na vida daquela pessoa. Muitas vezes Deus vai permitir situações adversas, Deus vai permitir situações no meio de um povo, de uma cidade, para que o povo possa se arrepender. E aqui, quando Jesus está dizendo que é importante o arrependimento, senão todos perecerão, Jesus está falando não de uma morte física, mas de uma morte espiritual. Por isso que, em Evangelho de João, nós não chegamos lá ainda, mas Jesus vai dizer a um homem chamado Nicodemos que é importante nascer de novo. O homem só consegue ver o reino de Deus, só consegue entrar no reino de Deus, se ele se arrepender. E aí talvez você possa perguntar, pastor, o que é o arrependimento? O que significa se arrepender? Quando a gente está falando do arrependimento, a gente está falando de uma coisa que no grego vai chamar de metanoia, ou seja, significa transformação, mudança de vida. Quando o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, cria dentro dele um peso, cria dentro dele um arrependimento, cria dentro dele um estado emocional, e que ele vai entender o quanto ele agiu mal. Há pouco instante aqui eu estava falando de quando eu conversei com meu pai, e que eu disse, pai, eu era um homem assim, e que ele não entendeu. O que estava acontecendo comigo? Era a convicção, a confirmação, de que as minhas atitudes, os meus comportamentos, a forma como eu andava, a forma como eu me comportava, o meu estilo de vida, era contrário à palavra de Deus. E se eu continuasse vivendo aquele estilo de vida, certamente eu pereceria. E aí perecer como? Do ponto de vista físico, necessariamente? Não. Mas não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual. Um homem que não consegue se arrepender, é isso que Jesus está dizendo aqui. Um homem que não se permite essa transformação, essa mudança moral, essa mudança de caráter, não se arrepende do estilo de vida que vivia, dificilmente ele vai alcançar a vida eterna. Por isso que ele vai dizer, não só esses pereceram, mas todos que não se arrependem perecerão, vai morrer, vai perder a vida eterna. Não sei se vocês me entendem aqui nessa noite. Quem me entende aqui nessa noite? Vocês entendem o que Deus está dizendo para mim e para você? É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, tem coisas na minha vida que quando eu olho para trás eu me envergonho. Isso fala de arrependimento. Tem coisas que eu já fiz que eu digo, como que eu pude fazer isso? Esse confronto da palavra de Deus, esse confronto do Espírito, o Espírito Santo me confrontando com a palavra e mostrando o quanto eu andei errado, o quanto eu errei, me causa tristeza, me causa vergonha.
Então, uma pessoa se arrepende, ela passa por esse processo de metanoia, de transformação, quando ela olha para o passado, ela olha para os erros que ela cometeu, e ela sente um peso, sente um pesar, porque isso demonstra o arrependimento. Demonstra que ela entendeu que aquilo que ela fazia era algo que ela não podia ter. Ela não podia ter uma amizade com Deus, ela não podia ter a presença de Deus, porque aquilo era contrário ao que a palavra diz. Quantos me entendem aqui nessa noite? Então, se o Evangelho é o poder de Deus em operação, se o Evangelho são as boas novas, se o Evangelho transforma a vida de uma pessoa, e transforma, a expectativa é que quanto mais eu conheça da palavra, mais eu tenho que deixar a palavra me transformar. Eu tenho que praticar a palavra, senão não tem sentido. Eu não posso entrar, eu não posso decidir servir a Deus e continuar vivendo do mesmo jeito. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Se a palavra de Deus é verdade, quando a palavra de Deus entra na minha vida, não tem nada de errado com a palavra. Se você deixar, ela vai provocar a mudança que você precisa passar. Quantos me entendem nessa noite? Então, por isso que Paulo, em algum momento, ele vai dizer nas escrituras, aquele que roubava, não roube mais. Por quê? Ora, você, como Zaqueu, o cobrador de impostos, salvo engano, quando ele encontra com Jesus, ele diz, se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, eu vou devolver tudo. E vou devolver mais da metade. Porque ele entendeu que ele era um homem mau. Ele era um homem que extorquia as pessoas. Ele roubava das pessoas. Quantos me entendem nessa noite? E aí, quando ele tem encontro com Jesus, ele disse, eu não quero mais esse estilo de vida não. Eu quero ser um homem bom. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus, segundo o padrão de Deus. E agora eu vou me esforçar para viver de uma forma diferente. Então, esse primeiro episódio fala da necessidade do arrependimento. Todo homem, toda mulher, quando tem um encontro com Cristo, quando tem um encontro com a palavra de Deus, precisa se arrepender, porque é esse arrependimento, essa metanoia, essa transformação, esse pesar, diz que você se arrependeu do estilo de vida que você vivia, e agora você vive um estilo de vida diferente. Os que roubavam, não roubam mais. Os que mentiam, não mintam mais. Não, pastor, eu minto assim, umas coisinhas, as coisas boas, mas eu mentiria. Não. A Bíblia diz que não. Se você mentia, e agora você está em Cristo, nova criatura, se você se arrependeu, você vai se esforçar para falar a verdade. Até porque nós sabemos, os que estão em Cristo sabem, quando você lança uma palavra que parece mentira, o Espírito Santo acende uma luzinha dentro de você, vai pi, 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 pi. E o que é que acontece? Bate uma tristeza. Se você mentir, se você está em Cristo, e você lançar uma mentira, semear uma mentira, você já sabe que seu coração se entristece. E se entristece por quê, pastor? Porque agora você anda no reino da luz, e a mentira é das trevas. O pai da mentira é Satanás. Se uma pessoa vive mentindo, ela não pode dizer que tem Deus como pai, porque Deus é a verdade. Quantos me entendem? Segurou a revelação? Se você anda na presença de Deus, se você escolheu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se tornou filho de Deus, da sua boca só pode sair agora a verdade. Seja a palavra do crente sim, sim, e não, não. Né? Então, eu não posso dizer uma coisa hoje e amanhã dizer outra, negando aquilo que foi dito, porque agora eu sou nova criatura. Então, Jesus está dizendo, é necessário se arrepender. É isso que ele está ensinando. Então, quando você olhar algo acontecendo na vida de uma pessoa, não julgue, não avalie como se de fato ela está sendo julgada por causa do pecado. Primeiro você tem que olhar para você tem que olhar para o estilo de vida e dizer, pai, eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu quero ser alguém melhor. Né? O próprio Jesus vai dizer, muitas vezes nós olhamos para o argueiro que está no olho do outro e esquecemos de tirar a trave que está no nosso olho. Então, primeiro eu tenho que tirar a trave do meu olho, para depois me preocupar com o argueiro que está na vista do meu irmão. Muito bem. Agora, vocês sabem que aqui Jesus está no meio da nação de Israel. Vocês sabem que Jesus aqui estava sendo perseguido pelos fariseus, perseguido pelos saduceus. Eu já ensinei sobre isso, mas como tem pessoas que talvez aqui não ouviu isso. Quem eram os fariseus?
Os fariseus eram uma das classes sociais mais importantes no meio da nação de Israel, no meio da nação de Jerusalém. Eles eram doutores na lei, eles compreendiam a lei, eles amavam a lei. Amém? Glória a Deus. E eles perseguiam Jesus, porque Jesus confrontava eles, porque eles eram hipócritas. Eles ensinavam ao povo uma coisa e se comportavam de uma outra forma. E Jesus dizia: vocês são hipócritas, porque vocês ensinam o povo a viver de uma forma, mas vocês mesmos não cumprem aquilo que vocês ensinam. E aí tem muitas brigas. Vocês vão ver, quando você ler os evangelhos, vocês vão ver os fariseus, os mestres da lei, os saduceus, que eram outro tipo de classe social, tentando pegar Jesus em algo contrário à lei, para poder crucificá-lo, como de fato crucificaram Jesus. Amém? Quantos me entendem nessa noite? Muito bem. E aqui, depois que Jesus fala sobre a necessidade do arrependimento, Jesus vai trazer, em Lucas 13, versículo de 6 até 10, 9, melhor dizendo, uma parábola. Talvez você possa estar aqui e possa perguntar: pastor, o que é uma parábola? E a gente vai entender que Jesus muitas vezes se usou de parábolas, de histórias, ou tirando da realidade, fatos históricos, comparativos, para falar de coisas espirituais. E aqui ele traz a parábola da figueira estéril. E aí eu pergunto para vocês: se você tiver uma árvore em casa, se você tiver uma goiabeira em casa, qual é a expectativa sua em relação a essa goiabeira? Quem pode me dizer? Se você tiver uma goiabeira em casa, né, no quintal, depois que essa goiabeira cresce, depois de um certo tempo, qual é a sua expectativa? Que ela dê o quê? Goiaba. Amém? Óbvio. Muito bem. Então, a sua expectativa em relação à goiabeira é que ela dê goiaba. A sua expectativa em relação a um pé de jaqueira que pode estar lá no seu quintal é que no final de um tempo ela dê jaca, né? Então, aqui Jesus traz uma parábola acerca da figueira estéril, né? Existia um tipo de planta, um tipo de árvore, né, a figueira, e que deveria produzir o fruto apropriado dela. E, na verdade, se constata que depois de um certo tempo, né, entendeu-se que se procurou a fruta na figueira, o fruto na figueira, e lá não encontrou fruto. E aí, o que é que diz o texto? Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar nela frutos, não o achou. Ou seja, tinha uma figueira, ela deveria produzir um fruto, o homem foi e procurou o fruto nessa figueira e não achou o fruto, diz o texto. Pelo que disse ao que cuidava da vinha, tem alguém que cuidava da vinha. Veja, essa figueira está aí há 3 anos, e, na verdade, ela não consegue dar frutos. Vamos cortá-la, porque, na verdade, ela está consumindo espaço. E aí, aquele que cuidava da vinha, o vinheteiro, disse: não, vamos dar mais uma chance. Vamos pegar essa planta, vamos adubar, vamos regar, vamos enxertar, para ver se daqui a 1 ano ela dá frutos. Amém? Aqui, o que Jesus está falando? Jesus está falando da nação de Israel. A nação de Israel era um tipo de árvore, um tipo de vinha que deveria frutificar, e, no entanto, os frutos que ela dava não eram frutos ruins, ou nem frutificava. Então, a expectativa de Deus era que o povo que ele escolheu, o povo que ele elegeu para ser seu, pudesse ser modelo, pudesse ser referência para todas as nações. Mas, no entanto, quando Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, olhava para a nação de Israel, olhava para o povo judeu, eles não davam frutos, eles não frutificavam. Não frutificavam o quê? Não frutificavam o amor, não vivia pela fé, não receberam o Filho de Deus, não creram que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, não creram que Jesus Cristo é o Messias. Agora eu quero trazer essa visão da parábola para nossas vidas hoje. Nós somos, na verdade, Jesus vai dizer no Evangelho de João, que Ele é a videira e nós somos os seus ramos. Amém? Você é filha de Deus. Jesus Cristo, aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se tornou filho de Deus. E agora Jesus disse: eu sou a videira. Em João ele vai dizer: vós sois os ramos. Qual é a expectativa de Jesus em relação à minha vida e à sua vida? Quem sabe? É que demos frutos.
A expectativa de Deus agora, se compararmos com essa figueira, é que eu e você possamos dar os frutos que estamos na expectativa. O próprio Jesus vai dizer que se eu e você sairmos da videira, nós morremos. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus, sem viver Cristo, sem viver os princípios que estão na palavra de Deus, eu e você não somos nada, não somos ninguém. Tudo que eu sou, tudo que você é hoje, é por causa de Jesus. É por causa de Cristo na sua vida. Você pode dizer para você mesmo, tudo que eu sou, pode dizer assim, tudo que eu sou, com convicção, gente, tudo que eu sou, é por causa de Cristo na minha vida. Então, a expectativa, aqui Jesus estava dizendo que a nação de Israel, ela era estéril, e ela deveria ser cortada porque ela não dava frutos. E Jesus, no Evangelho de João, vai dizer que eu e você, agora, nesse tempo, vivendo Cristo, se nós não dermos frutos, a concepção é de que os galhos sejam o quê? Cortados e lançados no fogo para ser queimado. Então, pastor, eu agora me tornei cristão. Eu agora sou seguidor de Cristo. Eu sou filho de Deus. Qual é a expectativa de Deus? A expectativa de Deus é que eu possa dar frutos. E como é que eu dou frutos, pastor? Bom, veja, a Bíblia me ensina que eu e você devemos agora viver pela fé. Devemos testemunhar de Cristo. Devemos testemunhar do amor de Deus. Agora, a Bíblia diz que os frutos do Espírito são amor. Então, a expectativa de Deus é que eu frutifique em amor. É que eu ame as pessoas que estão à minha volta. Ame as pessoas que eu conheço. Ame as pessoas que eu não conheço. A Bíblia diz que eu devo amar, inclusive, aqueles que são meus inimigos. Orando por eles, intercedendo por eles. Então, isso é frutificar. A Bíblia diz que um outro fruto do Espírito é autodomínio. Então não cabe mais agora, eu na condição de filho de Deus, de cristão, estou trazendo isso para a minha vida e para a sua, né? Já que a Bíblia, a expectativa de Deus é que sejamos árvores frutíferas em Cristo Jesus. A expectativa agora é que eu tenha autodomínio. Pastor, o que é autodomínio? Significa dizer que, na verdade, eu não vou me estressar por qualquer coisa. Eu não vou me desesperar por qualquer coisa, porque isso é mau testemunho, isso significa dizer que eu não estou frutificando. Há um termo, um provérbio popular que diz, tem pessoas que dizem assim, olha, quando eu me espalho, ninguém me junta. Mas agora, em Cristo Jesus, você não precisa se espalhar. Você vai continuar ajuntado em Cristo. Você vai continuar frutificando autodomínio. A capacidade de olhar para uma situação e dizer, Pai, amado Pai Santo, essa situação me incomoda, mas eu declaro pela autoridade que tem o nome de Jesus, que essa situação não vai tirar a minha paz. Eu não vou ser ignorante, eu não vou ser bruto diante dessa situação, porque as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Pai, a tua palavra, o teu Espírito Santo habita em mim, o teu Espírito Santo mora em mim, e o Senhor já me deu autodomínio, a capacidade de olhar para essa situação e não ser explosivo, e não ser ignorante, e não ser bruto, e eu tenho autodomínio. Amém? Frutificando no Senhor. A palavra de Deus diz que um dos frutos do Espírito que eu tenho que produzir chama-se mansidão. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Então, quando vem uma situação, agora ao invés de explodir como eu fazia antes, de eu gritar, de eu querer esmurrar alguém, agora eu tenho um fruto do Espírito desenvolvido em mim, ou em desenvolvimento, chamado mansidão. E eu vou dizer, meu amado, minha amada, eu compreendo essa situação. Eu tenho dificuldade de aceitar. Mas pelo amor o amor que foi derramado em meu coração, nós vamos orar a respeito dessa situação. Amém? Posso ouvir um amém? Uma glória a Deus? Amém? Fruto do Espírito. Então, eu tenho que demonstrar o tempo todo agora, né? A expectativa da palavra de Deus, do Evangelho, que agora como nova criatura, porque conheço a palavra de Deus, é que além do arrependimento que já foi nos ensinado nessa noite, eu possa frutificar. Não se concebe alguém que se diz cristão não desenvolver um fruto do Espírito chamado de fé. Eu preciso ser uma pessoa fervorosa.
Eu não estou falando de gritar, de pular, de espernear, mas eu tenho que ter a convicção de que existe um Deus cuidando de mim. Eu tenho que ter a convicção de que existe um Deus que já preparou coisas melhores para mim. Porque um dos frutos do Espírito, e eu preciso frutificar nessa área, é fé. E muitas vezes, como cristão, nós vamos viver um estilo de vida em que o nosso nível de fé é enfraquecido. Às vezes vamos encontrar situações onde o ímpio tem mais fé do que alguém que é cristão. Alguém que nem conhece Deus, nem lê a palavra de Deus, mas você está tão enfraquecido na fé, que a sua boca só sai lamúria, só sai tristeza, derrota. E às vezes você fica dizendo, bom, quem é o cristão aqui? Não é? Porque na verdade, o que não é cristão está dizendo, nós vamos vencer, nós vamos avançar, vai acontecer desse jeito. Eu tenho um pensamento positivo. Quando na verdade a Bíblia diz que você deve ter fé. Porque aquele que te chamou é fiel para cumprir. Aquele que te fez a promessa é fiel para cumprir. Não abra mão. Aquilo que Deus disse para a sua vida, que estabeleceu para a minha vida como promessa, você tem que esperar, você tem que crer. Você tem que olhar para a situação e ela é contrária a você, mas você vai dizer, vai frutificar. Porque aquele que me chamou, aquele que me santificou, é fiel para cumprir todas as coisas na minha vida. As promessas de Deus se cumprirão na minha vida. Mas pastor, está tudo contrário, está tudo de cabeça para baixo. Ei, um dos frutos do Espírito é a fé. Pai, eu oro e declaro que tudo isso já passou. Eu declaro, Pai, na autoridade que tem o nome de Jesus, que a minha vida já foi transformada nessa área. Eu já vejo o meu marido transformado. Eu já vejo a minha mulher transformada. Eu já vejo o meu filho transformado. Eu vejo o meu filho longe das drogas. Eu vejo a minha filha longe da prostituição, da fornicação. Eu tenho que declarar a palavra, crendo que aquele que me chamou é fiel para cumprir. Pai, eu vejo as minhas finanças ajustadas no nome de Jesus. Pai, me ensina. Pai, estrutura. Pai, arruma as coisas que estão fora do lugar. Quantos me entendem nessa noite? Então, uma das coisas que Jesus traz aqui sobre a parábola da figueira estéril é que quando ele olhava para a nação de Israel, ele via uma árvore, um tipo de árvore infrutífera, que não dava frutos. Na verdade, era o povo escolhido por Deus que deveria frutificar em fé, deveria frutificar em amor, deveria dar grandes testemunhos, vivia uma vida de derrota, uma vida que se prostrava para outros deuses, sacrificava crianças, amém? E na verdade não é isso que Deus espera de mim e de você. Muito bem, agora, quando chega nos versículos de número 10 a 17 do capítulo de número 13, Jesus vai demonstrar o seu poder em operação. Sabe, existe um poder em operação na minha e na sua vida. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E aqui a Bíblia diz, então, no capítulo 13, versículo de 10 a 17, que Jesus encontra uma mulher paralítica. E a Bíblia diz que há mais de 18 anos, salvo engano, essa mulher sofria de uma enfermidade. E a enfermidade fazia com que essa mulher vivesse encurvada. E a Bíblia diz que ela, na verdade, ela vivia encurvada, né? É como se ela tivesse um problema de coluna, e por causa desse problema de coluna, ela andava encurvada. Agora, no versículo de número 11, do capítulo 13, diz assim: estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E a Bíblia diz que, vendo Jesus essa mulher, Jesus vai se encher vai se encher de compaixão em relação à vida dessa mulher. E no versículo do número 12 do capítulo 13, Jesus diz assim: mulher, tu está livre da tua enfermidade. Aqui a Bíblia está me dizendo que existem demônios que aprisionam a vida de pessoas. A Bíblia está dizendo para mim que tinha um espírito com letra minúscula que aprisionava aquela mulher, colocou uma enfermidade nela, e essa enfermidade fazia com que ela andasse curvada. Sabe que o inimigo muitas vezes vai tentar aprisionar a sua vida. Sabe que muitas vezes o inimigo vai tentar aprisionar as suas emoções. Quantas pessoas estão doentes de depressão?
vivem uma vida cheia de depressão, e elas não entendem que Satanás está dominando as emoções dela. Eu não estou dizendo aqui que ela está endemoniada, não estou dizendo que ela está possessa, mas eu estou dizendo que o Espírito se apoderou daquela pessoa, e ela não consegue ver nada de positivo na vida. Existem pessoas que levantam pela manhã e até tentam dizer o contrário: vai acontecer, vai ser um dia de paz, vai ser um dia tremendo, o sol está brilhando, oh que lindo, que flores lindas. Elas dizem isso lá no Zap, dizem isso lá no story do Instagram, ou no story do Facebook. Mas se você no mesmo instante tivesse um radar e chegasse naquela pessoa, aquilo que ela disse lá publicamente nas redes sociais não é o que ela está vivendo. Se você pudesse conversar com ela naquele momento que ela fez a publicação, muitas vezes ela publicou alguma coisa que ela nem acredita, porque a alma dela está tomada de decepção. Ela colocou aquilo, mas ela não vive, ela não acredita. E se você conversar com essa pessoa daqui a alguns minutos, ela vai dizer: oh meu Deus, que tédio, a minha vida é um tédio, nada acontece, tudo dá errado. Ela não tem prazer no trabalho, ela não tem alegria no marido, ela não tem alegria na mulher, ela não tem alegria nos filhos. Ela está deprimida. Ela não consegue entender que a vida dela é um presente de Deus. Ela não consegue entender que o marido é um presente de Deus. Ela não consegue entender que a mulher é um presente de Deus. Ela não consegue entender que a família é um presente de Deus. Ela olha para os irmãos e só tem crítica, só tem pessimismo. Olha para o marido, só vê os defeitos. Olha para a mulher, só vê os defeitos. Olha para os filhos, só vê os defeitos. A mente dela, a alma dela está treinada para ver defeitos. Quando na verdade tem uma música que diz assim, de Anderson Freire, chamada Raridade, que diz que o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que está em você. Olhe para as pessoas com o olhar de Cristo. Olhe para as pessoas a partir de hoje com o olhar que o Pai tem em relação a você. Quando Deus olha para mim e Ele olha para você, Ele não olha para mim e para você com os defeitos. Porque Ele sabe onde você estava. Ele sabe agora onde você está. E Ele sabe que o plano dEle para a sua vida é perfeito. Deus está dizendo para alguns aqui nessa noite: se ame em nome de Jesus. Tem pessoas que não se amam. Tem pessoas que não se perdoaram pelos erros que cometeram. Mas o Senhor está dizendo aqui nessa noite: eu te chamei, eu te levantei, eu te criei, eu tenho um plano perfeito para a sua vida. Esquece os erros do passado, olhe para frente. Você é uma nova criatura. Você é uma nova pessoa em Cristo. Pare de olhar para os defeitos que você tem. Se veja como Deus te vê. Pare de olhar para seu pai com defeito. Pare de olhar para sua mãe com defeito. Veja o melhor de Deus na sua vida. Veja o melhor de Deus na vida dela. Porque o Senhor já preparou um novo e vivo caminho para você, para seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos, em nome de Jesus. Troque os óculos. Passe a ver a vida com os olhos de Cristo. Que quando Cristo olha para essa mulher, Ele vê um problema, Ele vê um demônio atormentando a vida dessa mulher. E Ele diz: mulher, tu está livre dessa enfermidade. Ou seja, Ele expulsou o demônio da vida dela. Olhe para você mesma e diga: a partir de hoje, eu me vejo com os olhos de Cristo. Eu sou o melhor de Deus. Eu sou o melhor de Deus. Satanás vai tentar dizer: e essa área que você ainda não melhorou? E essa área que você faz ainda assim? Não importa, porque Deus está na obra. Deus está trabalhando. Ele está trabalhando. O oleiro está trabalhando. Ele está melhorando o vaso. Ele está formando um vaso novo. Decida mudar. Decida se arrepender, decida viver na presença de Deus. Pastor, e as coisas velhas? As coisas velhas já passaram. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que fecha portas passadas e abre portas novas. Saia daqui nessa noite com a cabeça erguida, convicto de que o Senhor já preparou um novo caminho para você. As coisas novas estão postas para você, estão na tua frente. As portas estão abertas na sua frente. Saia daqui hoje decidido a ter um melhor casamento.
Saia daqui hoje decidida a ser o melhor filho. Saia daqui hoje decidida a ser a melhor esposa. Saia daqui hoje decidida a ser o melhor esposo. Saia daqui decidido hoje a ser o melhor filho. Saia daqui decidido hoje a ser o melhor pai. Saia daqui decidida hoje a ser a melhor irmã, a melhor amiga da sua mãe, a melhor amiga da sua irmã. Saia daqui decidida hoje a ser a melhor sobrinha. Enfim, arrependa-se. Arrepender-se. Porque as coisas velhas já passaram. E aqui, saia decidida a não permitir que Satanás lhe aprisione na alma. Diga não às coisas de Satanás. Tem um livro chamado, o título é Feche a Porta na Cara do Inimigo. Eu não gosto de falar dele não, porque ele é encardido, é sujo. Não gosto de falar nele, porque ele fica achando que ele tem poder, ele não tem nada. Amém? Todo o poder e toda a glória está no Deus que eu sirvo. No Deus Pai Todo-Poderoso que você serve. Amém? Então, pastor, como é que você não vai conseguir frutificar se você ficar prestando atenção nas coisas do passado, meu amado? Você não vai conseguir frutificar, minha amada, se você ficar presa nas coisas do passado. O passado passou. Você não vai conseguir frutificar andando em ansiedade. Tem pessoas que são ansiosas. O que vai acontecer amanhã? O que é que vai acontecer amanhã? E agora? E amanhã? A Bíblia diz que o futuro a Deus pertence. Pastor, isso significa dizer que eu não posso planejar? Não, você pode planejar, deve planejar. Mas o autor do planejamento, o condutor de todas as coisas, é Jesus. A Bíblia diz que muitos são os planos do homem, mas o Senhor é que governa todos eles. Vai acontecer na sua vida aquilo que Deus já estabeleceu, meu irmão. Pastor, e o que é que Deus já estabeleceu? Ele disse, Jeremias 29:11, ele diz que Ele é quem sabe os pensamentos que tem a seu respeito. Pensamentos de paz, pensamentos de vida, de glória, de poder. Porque Deus é bom em todo o tempo. Muito bem. Agora, aqui ainda nos versículos de 10 a 17, depois você pode ler em casa. Quando Jesus curou essa mulher, era um sábado. E agora os fariseus, os mestres da lei, os doutores da lei, querem crucificar Jesus, querem acusar Jesus de quebrar a lei, porque Jesus curou aquela mulher num dia de sábado. Amém? Agora, Jesus vai dizer que eles são hipócritas, porque se um boi deles tiver um problema no sábado, eles vão dar água ao boi se tiver com sede. Se na verdade uma ovelha cair em algum abismo, certamente no sábado eles vão lá e vão tirar a ovelha do abismo. Estou aqui parafraseando para você poder entender. Agora, é interessante que eles querem dizer que Jesus estava curando no sábado, e pela lei, no sábado não se podia trabalhar. Mas na verdade esse não era o princípio da lei. O bem deve ser feito a qualquer dia. O bem deve ser feito a qualquer hora. O que Jesus chegou a dizer, ele diz em Marcos, que ele é Senhor do sábado. Aqui está alguém que é Senhor do sábado. Eu quero que você entenda que o sábado, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. O homem também é Senhor do sábado. Amém? É claro que você deve ter o dia de descanso, porque a Bíblia diz que Deus descansou. É claro que você tem que ter o dia de adorar ao Senhor. É claro que você tem que ter um dia de você tirar um dia na sua vida para você estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus, em comunhão com Deus. É por isso que no domingo, normalmente no Ocidente, os cristãos vêm para a igreja no domingo, porque é o dia em que nós reservamos para estar em comunhão com Deus. Mas isso não significa dizer que se alguém adoecer no domingo, você não vai orar por ele porque é domingo. Quantos me entendem nessa noite? Amém. Glória a Deus. Muito bem. Eu vou continuar avançando. E aí Jesus vai dizer que eles são hipócritas. E no versículo 16 ele diz assim: e não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Eu quero falar para você da alegria e do prazer de ver alguém recebendo Cristo como Senhor e Salvador. Eu não sei você, mas quando eu prego o Evangelho para alguém, e esse alguém se arrepende, esse alguém aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e decide mudar de vida, o meu coração se enche de alegria, porque aquela pessoa foi transportada do império das trevas para o reino da lei do amor de Deus. Sabe, no império das trevas, você é escravo. Um escravo não tem direito a nada.
Uma pessoa que é escrava do vício, de qualquer tipo de vício, ela como escrava, ela não tem direito a nada. Uma pessoa que fuma, por exemplo, e ela é escrava do vício, se for 3 horas da manhã, ela não tiver um cigarro para fumar, ela se desespera. Eu já vi pessoas assim, ela vai procurar uma bia, porque ela já não tem mais cigarro, não tem onde comprar, e o vício domina tanto as emoções daquela pessoa, que ela vai precisar ir atrás de qualquer coisa. Se for possível, ela vai fumar um pedaço de papel, na concepção de que ali era um cigarro, e o cigarro vai acalmá-la. Uma pessoa que é escrava da bebida, ela não consegue parar de beber. E muitas vezes ela tem vergonha, ela não quer mais beber, mas age nela um espírito, assim como na vida de quem fuma, e esse espírito vai impelir aquela pessoa a beber. Ela bebe, e ela diz, eu não vou mais beber. Ou então ela diz, eu só vou beber uma. Mas ela bebe 1 dúzia, ela bebe 2 dúzias, 2 caixas, 100 caixas, até ficar bêbada. E quando ela fica bêbada, na sarjeta, que não tem domínio sobre ela, é assim que os espíritos imundos gostam de ver aquela pessoa. Mas a Bíblia diz que eu e você fomos chamados para desfazer as obras de Satanás. A Bíblia diz que eu e você fomos chamados para frutificar. E quando você prega o evangelho para alguém, você está frutificando no Senhor. E quando a pessoa recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela abandona os vícios, ela se liberta dos vícios, e agora ela vai viver uma nova vida em Cristo Jesus. Ah, pastor, então vai ser tudo maravilhoso, vai ser tudo belo, um conto de fadas. Não, vai ter lutas. O Evangelho não diz que tudo é lindo, que tudo é maravilhoso. O Evangelho lhe promete a salvação. O Evangelho lhe promete saúde perfeita. O Evangelho lhe promete saúde divina. O Evangelho lhe promete uma vida de vitórias. O Evangelho lhe promete a vida eterna. O Evangelho lhe promete a salvação. Mas não significa dizer que vai ser tudo uma maravilha, que agora você não tem problemas. Esse não é o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho fala de lutas. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força, todos os dias. Como assim, pastor? Porque todos os dias, mesmo depois que você chegou em Cristo, mesmo depois que você aceitou Cristo como Senhor Salvador, alguém vai tentar lhe impedir de você de continuar na presença de Deus. Alguém vai falar no seu ouvido diariamente que não tem sentido ser cristão. Às vezes você está firmado na presença de Deus, cheio de alegria, cheio de poder, de autoridade, e alguém vai provocar uma situação. Esse alguém é Satanás com os anjos dele, para tirar você do caminho. Às vezes você chegou na igreja e o irmão não falou com você. Aí você, eu não vou mais naquela igreja, porque o irmão, a irmã não falou comigo. A irmã olhou para mim com uma cara feia, e não podia ser assim. Às vezes é dentro de casa, todo mundo é cristão, mas num dia de não muito sol, uma irmãzinha desavisada, um irmãozinho desavisado, olha para você com o olho feio. E se você não tiver firmado na palavra, vai dizer, todo mundo aqui serve a Cristo, todo mundo é cristão, mas hoje ela não falou comigo, mamãe, papai, ela não falou comigo. E aí, muitas vezes isso é um motivo para você desistir do Evangelho. Não vou mais para a igreja, porque alguém que disse que é cristão, na minha própria casa, não está falando comigo. Porque, na verdade, alguém está interessado em fazer você desistir. Mas diga assim, você pode dizer agora aí, eu não vou retroceder. Para ensaio está muito bom, mas está fraquinho. Vamos com convicção. Eu não vou retroceder. Eu vou continuar avançando. Deus não tem prazer naquele que retrocede. Deus tem prazer naquele que avança. Ah, pastor, está difícil. Mas a Bíblia vai dizer aqui que você tem que entrar pela porta estreita. E já estou me aproximando do final. Alguém pode sorrir aí? Amém, glória a Deus. Muito bem. Agora, depois que Jesus falou sobre a necessidade do arrependimento, depois que Jesus falou sobre a importância de frutificar, depois que Jesus falou sobre a autoridade que ele tem de curar no sábado e de libertar as pessoas, assim como você também tem, no nome de Jesus, Jesus vai falar ainda sobre o que é o reino dos céus. O próximo episódio, versículos de 18 a 21 do capítulo 13, Jesus vai dizer o que é o reino dos céus. Jesus vai comparar o reino dos céus a duas coisas.
A primeira coisa que Jesus vai dizer é que o reino dos céus pode ser semelhante a alguém que pega um grão de mostarda e planta numa horta. Um grão de mostarda é uma semente bem pequenininha. Mas a Bíblia diz que depois que essa semente é plantada numa horta, essa semente vai crescer e vai ser tão grande, que os pássaros vão se fazer ninho nessa árvore. Ou seja, o que Deus está falando é que o reino de Deus, ele cresce de uma forma maravilhosa e de uma forma sobrenatural. Vou traduzir para você. Quando eu falo do evangelho para alguém, quando eu falo do reino de Deus para alguém, quando eu prego Jesus para alguém, eu estou semeando uma semente que é a palavra de Deus no coração de alguém. Posso me entender nessa noite? Quando você fala da palavra de Deus para alguém, você está semeando o reino de Deus no coração de alguém, na mente de alguém. E o Espírito Santo de Deus vai convencendo a pessoa da necessidade que ela tem de se arrepender e aceitar Jesus. E agora, essa pequena semente no coração de uma pessoa, estou comparando para você poder entender, vai crescer. E muitas vezes, aquela pessoa se torna um grande evangelista, um grande missionário, um grande pastor, um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, e ganha muitos outros para Cristo. Quantos me entendem nessa noite? Amém? Muitas vezes você vai pregar o evangelho para alguém, e essa pessoa vai crescer tanto no evangelho, e você, meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Se você não for invejoso, não deve ser, vai dizer, eu ganhei aquela pessoa para Jesus, o Espírito Santo de Deus me usou, e essa pessoa cresceu, o reino de Deus se expandiu através dela. Não se engane. Fale do amor de Cristo para as pessoas. Fale do evangelho para as pessoas. Porque você não sabe, porque ali pode ter alguém que Deus vai usar muito, para que o reino de Deus possa se expandir. Então o reino de Deus é assim. Então o reino de Deus cresce de uma forma sobrenatural. Aqui tem pessoas que quando chegaram na igreja, se você olhasse com os olhos naturais, você achava que talvez não passasse muito tempo na igreja. Mas elas estão aqui, frutificando, crescendo, ajudando o reino de Deus a crescer, porque entenderam o amor de Deus. Amém? Glória a Deus. O reino de Deus, Jesus vai dizer que pode ser comparado a um fermento que a mulher bota. As mulheres que sabem cozinhar, sabem fazer bolo, quando pega o fermento, põe umas pitadinhas do fermento dentro da massa, e o bolo, o que é que faz? O bolo cresce. Esses dias alguém estava dizendo, olha, o pão está quase pronto, o bolo está quase pronto, falta crescer. O fermento precisa, fazer o bolo inchar, o bolo crescer. Por fim, eu quero dizer para vocês que aquilo que está em Lucas capítulo 13, versículos de 22 a 30 e até o 33. Alguém pergunta a Jesus sobre quem há de se salvar. No versículo 23 diz assim, perguntou a Jesus um homem, Senhor, são poucos que se salvam? E ele lhes respondeu, esforçai-vos, versículo 24, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão entrar. E depois ele vai explicar por que não pode entrar. Ele vai dizer, vai ter um momento em que ele vai dizer, um pai de família vai se levantar, vai fechar a porta, e quando ele fechar a porta, quem estiver do lado de fora não vai poder entrar. Ele está dizendo o seguinte, vai ter um momento em que pessoas vão querer entrar no reino de Deus, vão querer entrar no reino dos céus, e elas não vão poder entrar. Muitos vão querer entrar dizendo, Senhor, eu estive contigo, Senhor, eu cantei para ti, Senhor, eu louvei para ti, Senhor, eu preguei a palavra, eu até me alegrava quando o Senhor passava, quando o Senhor estava pregando lá, eu estava, mas a porta já está fechada. E por que não vai poder entrar? Porque você pode ter chegado tarde no reino dos céus. A porta está fechada. Você pode querer entrar e na verdade você pode não estar com as vestes, com os trajes apropriados para entrar. Você pode querer entrar no reino dos céus e a porta vai estar fechada porque o nível de fé que você tinha
não foi suficiente para você entrar no reino dos céus. Preste atenção. Quando Jesus voltar, a Bíblia diz que será para buscar aqueles que são seus. A Bíblia diz que ele virá e será tão rápido como abrir e fechar de olhos. Eu li um livro esses dias que diz assim: quando Jesus voltar, não vai dar tempo para você ligar para o irmãozinho que você brigou a vida inteira para pedir perdão. É no abrir e fechar de olhos. O livro diz que não vai dar tempo para você acertar os dízimos que estão atrasados. Ele diz assim. Não vai dar, não que aqui a gente está dizendo que se você não der o dízimo, não é isso. Não vai dar tempo para você pagar, né? Devolver as ofertas que você um dia disse que ia devolver. Só para você poder entender o que aqui está dizendo. Não vai dar tempo para você pedir perdão a alguém que você brigou a vida inteira. Portanto, o tempo de pedir perdão é agora. O tempo de amar é agora. O tempo de viver Cristo é agora. O tempo de viver, de acertar as contas é agora. Não deixe para amanhã. Você não tem domínio sobre amanhã. Eu não tenho domínio sobre o amanhã. O amanhã a Deus pertence. Quem é que tem o controle sobre o amanhã? Hoje nós tivemos, infelizmente, teve um vizinho nosso que partiu. Ontem à tarde estava em casa, tudo bem aparentemente. Teve uma crise respiratória, em seguida de um infarto, morreu. Hoje foi o velório, enterramos hoje. A família toda consternada, porque quando a gente perde alguém é assim. Você não tem o controle sobre a sua própria vida. Eu não tenho o controle sobre a minha própria vida. E a gente fica deixando para amanhã. Não, amanhã eu faço, amanhã eu peço perdão. Amanhã eu digo aquela pessoa que eu amo. Amanhã eu digo aquela pessoa que ela é importante para mim. Amanhã eu digo isso. E amanhã é tarde. Amanhã pode ser tarde, o seu dia chegou. O dia do juízo para você já pode ter chegado. Você vai passando na rua, aconteceu algo que você não tem controle e partiu. O reino dos céus pode estar fechado para você, porque a melhor decisão de tomar é hoje, não é amanhã. Você me entende aqui nessa noite? Eu não estou dizendo que você vai partir, mas eu também não sei, porque só Deus sabe. Eu não estou dizendo que eu não posso partir em qualquer momento, porque só Deus sabe. Querer viver todo mundo quer, mas só Deus tem o controle sobre a minha e sobre a sua vida. Pense nisso nessa noite. Saia daqui nessa noite decidido, arrependido, no sentido de ter uma mudança de vida. Avalie aquilo que não está bom na sua vida e decida mudar, viver melhor na presença de Deus. Ame as pessoas. O amor de Deus já foi derramado no seu coração. Ame as pessoas. Frutifique em amor. Eu não estou dizendo para você ser meloso, melosa. Eu estou dizendo para você viver uma vida de amor, orando pelas pessoas, intercedendo por elas, fazendo o melhor para elas. Você me entende? Abençoando a vida das pessoas em oração, em amor, bendizendo, exaltando, glorificando o nome do Senhor. Seja frutífero. O evangelho de hoje ele fala de frutificação. Seja uma árvore frutífera, que quando alguém olhar para você diz: aí tem fruto, aí tem o fruto do Espírito. Essa pessoa é amorosa, é intensa em amor. Essa pessoa tem autodomínio, tem mansidão. Eu não fico com medo de conversar com ela. Tem pessoas que você não consegue chegar nem perto. Eu não vou lá não. Ó, se eu chegar perto dela, meu irmão, aí ela vai soltar 10 pedras antes de me ouvir. Mas não é assim com você. Você é cristão, você é filha de Deus, você é filho de Deus. Amém? E, na verdade, aqui Jesus ele tinha enviado os seus discípulos para pregar o evangelho. Estou terminando, meu amor. Ele foi com os discípulos e agora ele estava voltando. Ele tinha que chegar em Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que num determinado momento, Herodes, que governava alguma cidade da Judéia, vai querer atacar Jesus. E Jesus vai dizer: eu preciso me apressar. Eu sei quem eu sou. Eu sei que está perto a minha partida. Mas ele precisava chegar em Jerusalém. E no versículos 31, no versículo 34,
Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Olhai, a vossa casa vos ficará deserta. Em verdade vos digo que não me vereis mais, até que venhas a dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Eu quero encerrar dizendo: todos os dias Deus quer você pertinho dele. Todos os dias Deus quer que eu e você estejamos ao lado dele, debaixo da proteção dele, debaixo da dependência dele. Não queira viver nenhum mais um dia da sua vida a partir de hoje sem estar na dependência de Deus, sem estar na dependência do Senhor. Quando você levantar, hoje mesmo, quando você for dormir, e amanhã, quando você levantar, seja grato a Deus. Abra sua boca, rasgue o seu coração diante do Senhor e diga: Pai, me perdoa. Eu me arrependo por tudo aquilo que eu não consegui fazer de bom hoje. Mas o Senhor, Pai, tem prazer na minha vida. Pai amado, Pai santo, na autoridade que tem o nome de Jesus, eu me rendo a Ti nessa noite. Eu entrego o meu dia a Ti. E eu declaro que a minha vida é Tua. E que o Senhor deve dirigir a minha vida. Eu abro mão dos meus planos. Eu abro mão dos meus projetos para fazer a Tua vontade, para seguir os Teus planos. E o Senhor vai te acolhendo, o Senhor vai te envolvendo. Porque a partir de hoje, a minha expectativa é que você deixe Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, dirigir a sua vida de verdade.